Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora e da vontade divina a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Então vamos dar continuidade, né, à transição. Esse vídeo é especial, né, feito para ajudar, né, os iniciantes na divina vontade, para todos nós, né, para falar sobre esse processo, né, da transição da vida humana à vida divina, entendendo a diferença de um para o outro. E esse trabalho, assim como a gente medita no livro do céu, o trabalho que Jesus fez na Luísa, para a gente compreender também, porque em nós também ele faz também esse trabalho, né, justamente de nos levar essa purificação, da gente compreender aquilo que é do nosso humano, nosso comportamento que está errado, e compreender o que Deus deseja, o que é a vontade divina, o que é a ordem diante da circunstância, né? Então, é muito importante compreender essa ação que Jesus vai fazendo constantemente na nossa vida. Eu peço perdão se tiver algum barulho estranho. Eu tenho o ventilador ligado aqui, mas geralmente meu microfone não é de captar esses barulhos. Mas eu não sei se vai sair. Eu testei aqui e acho que não vai. E eu preciso do ventilador ligado porque está bem quente, né? Mas vamos lá meditar. Então eu vou pegar 2 trechos hoje aqui, tá? Do livro do céu, do volume 1, que é a continuação, né? Eu primeiro narro um pouco das orações que a Luísa fez, ó. Começa a sua narração aos 17 anos e se põe as primeiras 2 meditações, ó. Então, e agora eu começo a novena do Santo Natal. Aos 17 anos de idade, ó. Preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referente sempre ao mistério da encarnação. Então ela fez 9 horas de meditação, é incrível, né? É um amor por Jesus muito grande, né? Geralmente essas almas mesmo que Jesus chama, são almas assim que já tem uma disposição muito grande, assim, sabe? Para ele, tem um desejo muito grande por Deus, né? Pelo espiritual, tem uma atração já para isso, ou então assim já passou por muita coisa na vida, né? Já está tão desgostosa com a própria vida, assim, diante de muitas experiências que viveu e viu que não valeu a pena, né? Viu que não era aquilo que era a vontade de Deus, então a pessoa já está assim em um processo assim que ela está desapontada com o mundo, ela já está se perguntando, né? O que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer para mim, como eu posso te amar, Senhor? Então Deus conhece o coração e sabe, né? Ele, quando chama a pessoa, ele já sabe quem vai ter uma disposição de dar essa atenção para ele. É uma pessoa assim que deixa outras coisas para ficar com Jesus, que vai deixar outras coisas para ficar com Jesus, entendeu? Ele já conhece, né? Ele que chama a pessoa para a divina vontade, ele que traz, que atrai. E você vê uma atração muito grande que a Luísa já tem por Jesus, assim, de amor, de dedicar, de meditar, de se preocupar com ele, de pensar nele, que ela está pensando nos 9 meses que ele esteve na barriga da mãe dele, né, de Nossa Senhora, e honrando esse momento da concepção de Nosso Senhor, né, da encarnação dele, né, então é maravilhoso. Então ela fala, primeiro, como por exemplo, em 1 hora me punha com o pensamento no paraíso, e imaginava a Santíssima Trindade,
O pai que mandava o filho à terra, ao filho que prontamente obedecia o querido pai, e ao Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para eles com os homens, né? E na ingratidão deles, dos homens, e na ingratidão deles, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma hora, mas todo dia. Mas uma voz interna me dizia. Aí Jesus fala no coração dela, ó, chega, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Então minha mente punha no seio materno e ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu e agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se nem sequer respirar. A voz interior dizia-me, vês quanto te amei? A dar-me lugar em teu coração, tira tudo o que não é meu, porque assim me dará mais facilidade para poder me mover e respirar. Então é isso que Jesus quer, ó, que a gente tire do coração da gente tudo que nós colocamos e endeusamos, idolatramos, colocamos no lugar dele, que ocupa a nossa mente, que a gente fica ali naquele sentimento, preso naquele sentimento, tudo que ocupa a nossa pessoa e a gente fica gastando energia com isso, em vez, né, de estar concentrado no que Deus deseja e pensar nele, né? Então ele pede, tira tudo do seu coração, né, que você está colocando no meu lugar, tira tudo isso. Então é assim que a gente adora a Deus. É assim que Deus quer ser adorado. Ele quer ser amado e ser o centro realmente do nosso coração. Ele não quer que nós só fiquemos contemplando o mistério, olhando para uma cruz, olhando para ele lá no sacrário, em um momento de adoração, ou para uma imagem dele, mas o nosso coração não muda nada. A gente chora, a gente ri na presença dele, mas depois continua do mesmo jeito. Então, como Jesus quer ser adorado? Dentro do coração do homem, reinando no coração do homem. E para isso a gente tem que tirar a idolatria, as paixões, as coisas que foram colocadas no lugar de Deus. Então ele precisa ser o centro. Senão não tem sentido, a nossa adoração pode virar um ato externo. Mas dentro de nós permanecem os maus costumes, os maus pensamentos, e o que adianta? Que adoração é essa que não produz mudança, né? Jesus não quer que você só veja ele de fora e depois diga, tchau Jesus, vou voltar para a minha vida, para as minhas coisas, para os meus caprichos, para os meus desejos. Não. Ele quer tomar conta do seu coração, porque se ele veio e foi concebido, tudo o que ele fez é para que fazer morada no homem, é para encontrar o homem novamente, é para ter de novo um relacionamento com a gente, entende? Então, a única forma, né, de aliviar Jesus dessa restrição que ele sentiu no ventre, né, esse sofrimento, porque Jesus no ventre tinha todo o entendimento do que estava acontecendo ali. Não é como os bebezinhos que não sabe, né? A gente nem lembra. A gente nem lembra como que era no ventre materno. Nem a nossa primeira infância, os primeiros momentos, a gente dificilmente lembra de alguma coisa. Mas Jesus tinha o pleno domínio da razão e sabia do sofrimento que é da criança ficar apertadinha ali no escuro, sem poder se mover. Imagina ele sendo Deus criador de todas as coisas, aquele que tem direito de se mover para lá e para cá, né? Aquele que tem domínio sobre tudo, que criou os seres humanos, que criou cada um de nós, entrar dentro da criatura, né? E ficar ali dentro, né? Então, é uma restrição, é uma humildade, é uma entrega tão grande, tão incrível de Jesus, que deixa a gente assim, admirado, porque ela mesma fala, ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu e agora tão humilhado e diminuído e restringido, que quase não podia mover-se nem sequer respirar. Então é muito incrível. Por que ele se privou de tanta coisa? Para nos dar a vida.
para nos dar hoje. Se nós respiramos, se nós nos movemos, se nós podemos andar, se nós podemos caminhar e fazer as coisas, é porque esse Deus fez isso por nós. Então é muito grande. Então Jesus lá no ventre materno já estava reparando todos nós, desde os nossos primeiros momentos de vida. E já estava oferecendo atos ali, reparando por cada bebezinho, porque nós fomos bebezinhos, né? Nós fomos uma pequena sementinha. Então ele estava reparando desde o primeiro momento ali da vida humana. Então é muito incrível. E deixando os méritos dele, o remédio, as ajudas, para que a gente pudesse passar por isso. Então, ele estava de novo, enquanto ele estava sendo concebido, né, através da obra do Espírito Santo, que encarnou no seio de Nossa Senhora, através disso, ele estava também concebendo todos nós estávamos sendo concebidos novamente, gestados novamente, através de Jesus. Então é um amor tão grande, um sacrifício tão grande por nós, que é uma vida nova que nós recebemos. E se a gente continuar com o nosso coração velho, vivendo uma vida velha, a gente está vivendo uma mentira. Porque essa é a vida verdadeira que o Senhor nos deu. Essa é a vida que tem sentido. Então nós temos que prestar atenção nisso, né? E parar de viver uma falsidade. Qualquer outra vida é uma falsidade. Qualquer busca de coisas materiais e outras coisas, pensamentos próprios, é um absurdo, não tem sentido. Então, como que nós damos lugar agora para Jesus no nosso coração? Porque ele é espírito, né? Ele vai viver em nós em espírito. Ele vai estar dentro de nós em espírito, porque Deus é espírito. E ele fez assim para ser. Ele é assim. Ele quer desse jeito. Ele nos fez assim para sermos a habitação dele, em que ele vive em nós e usa da nossa humanidade, do nosso coração, da nossa pessoa. E como vamos dar lugar para ele? Buscando a vontade dele, morrendo para a nossa vontade humana e buscando a vontade divina, buscando conhecer essa vontade divina e viver ela. E como teremos ele no nosso coração? Pensando como ele, amando como ele. Então nós temos que conhecê-lo através da palavra. Abrir mão das conversas mentirosas, dos pensamentos próprios, para ter a palavra, se alimentar da palavra, porque ele é a palavra que está no meio de nós. E essa palavra precisa habitar no meio de nós, dentro de nós, e ser a que move as nossas ações. A nossa atitude tem que ser resposta a essa palavra, correspondência a essa palavra de Jesus. Por isso que nessa imagem, você tem do lado uma pessoa com a cabeça cheia dos seus pensamentos próprios e alguém lendo a Bíblia, né, para entender o seguinte, que nós não fomos feitos, né, para viver cheio de coisas humanas, de pensamentos, de preocupações próprias, cheio de coisas na nossa cabeça. Na verdade, nós fomos criados para Deus habitar e nós precisamos, então, tirar esses pensamentos, morrer para esses pensamentos que nós carregamos e começar a ter os pensamentos de Deus, através daquilo que Ele fala, da palavra dEle, dos ensinamentos dEle, e nos comportar conforme o que Ele deseja, o que Ele fala, e não o que nós pensamos. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou seres assim como um oco, sabe? Vazios, para Ele encher, para Ele poder respirar livremente, mover em nós, para Ele poder nos encher dEle, entendeu? Mas o homem buscou se encher de muitas coisas, se contaminou com pensamentos errados. Desde a culpa original, o homem começou a se corromper com tanta coisa. E aí a gente vê esse mundo hoje maluco, com ideologias loucas, pensamentos malucos, e o ser humano está com a cabeça cheia de informação e não sabe para onde ir, tão perdido que fica, cheio de dúvida, igual essa moça aí, a carinha dela até, né, cheia, o que eu escolho, né, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer, um monte de ponto de interrogação, mas ela consulta a própria cabeça, né, e acha que é bonito, ela acha que é bonito consultar a própria cabeça, agir pelas próprias opiniões e escolher qual opinião que eu sigo agora. Qual influenciador eu sigo dessa vez? Ah, esse aqui. Depois, não, esse eu não gostei mais, eu quero outro.
Aí a pessoa fica na cabeça dela escolhendo, mas por ela mesma, fazendo as suas escolhas. Temos liberdade para isso? Temos, mas existe a escolha perfeita. A escolha que realmente vai dar para a gente a verdadeira felicidade, que é a que o Pai nos deu, que nos criou para uma felicidade verdadeira. Então, onde nós temos que buscar resposta? Não é na nossa cabeça, não é nos nossos próprios pensamentos que estão embaraçados. Ela, um monte de pensamento embaraçado saindo da cabeça dela. Ela não sabe o que escolher agora, ela está perdida. Porque ela está cheia de sentimentos, de informação, de gente falando uma coisa, pessoa falando outra coisa. Um influenciador disse uma coisa, outro influenciador disse outra coisa. E o vizinho diz uma coisa, o marido diz uma coisa, o filho diz uma coisa, ela pensa uma coisa, ela acha uma coisa. Tem que sair desse embaraçamento todo. Onde está? Quem nós devemos obedecer? Não é os nossos pensamentos, mas os divinos. Então nós temos que ir até a palavra de Deus. Temos que buscar na fonte, no verbo. Ele é a resposta para tudo na nossa vida. Ele é a resposta diante de tudo isso. E quando o nosso coração tem a intenção de buscar ao Senhor, Ele nos revela o que Ele deseja. Ele nos mostra o que Ele deseja. Quando a gente tem a intenção de buscar uma verdade, a verdade verdadeira que é nele, e reconhecendo que só Ele tem a palavra verdadeira. Só Ele sabe a verdade, só Ele sabe o que é bom para nós. Então Ele quer isso, tire do seu coração tudo que não é meu, tá? É essa verdadeira adoração que Ele quer. Ele não quer que a gente simplesmente vá até o sacrário no momento e fica: Tu és o centro da minha vida, és a razão, a minha alegria, não quero tirar os meus olhos de Ti, mas depois que sai de lá, tira os olhos dele. Depois que sai de lá, começa a escolher sem perguntar, sem buscar uma resposta nele. Começa a seguir a própria cabeça e volta para as mesmas realidades de antes. Você viu como o ser humano está chegando a um grau de confusão porque ele busca a Deus. O ser humano está percebendo, né? A minha cabeça não é a verdade absoluta. Eu tenho doenças espirituais, eu tenho contaminações do mundo na minha cabeça, né? Então não é a referência. A referência é a palavra de Deus. E quando a gente vai se purificando na divina vontade, aí a gente vai compreendendo isso. Quando a gente vai tirando essa confusão toda, a gente consegue estar mais dócil e mais livre para ver aquilo que é pensamento dele e aquilo que não é. E compreender o que ele quer, porque ele vai falar na nossa mente sim, mas não são pensamentos próprios nossos, provocados por nós, movidos por gostos, por paixões. Serão pensamentos claros e sempre baseados na verdade, baseado na ordem, baseado na palavra dele, em tudo que ele já nos ensinou, tá? Então, meu coração se desfazia e lhe pedia perdão. Prometia ser toda sua, me desabafava em pranto, no entanto, digo para minha confusão. Voltava a meus habituais defeitos. Ó, Jesus, quão bom fostes com essa criatura miserável. E assim passava a segunda hora do dia e depois, pouco a pouco, o resto, que dizer tudo, seria aborrecer. Isto fazia-o às vezes de joelhos e quando era impedida de fazê-lo pela família. Fazia o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua nem paz, se não fizesse o que queria. Assim que o trabalho não me era impedimento para fazer o que devia fazer. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, me sentia mais do que nunca acendida por um insólido fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus me foi apresentado. Todo bonito, sim, mas tiritando, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que ia estreitar, desapareceu. Isso se repetiu 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor que não sei explicar, mas depois de algum tempo não o levei mais em conta e não o disse a ninguém. De vez em quando caía nas habituais faltas. A voz interior não me deixou nunca mais. Olha que maravilha. Em cada coisa me repreendia, me corrigia, me animava. Em uma palavra, o Senhor fez comigo como um pai
com um filho que tende a desviar-se, e ele usa todas as diligências, os cuidados para mantê-lo no reto caminho, de modo a formar dele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata te tenho sido. Então, o que eu posso falar dessa parte é que, quando você se propõe a viver na divina vontade, isso é muito real, porque você está fazendo, você não está dizendo uma palavra por dizer, você está dizendo para Jesus, e Jesus leva a sério aquilo que você reza, né? Aquilo que você se propõe. Então, se você fala, Senhor, eu quero viver só a sua vontade, ele vem todo para você, e ele vai ficar assim mesmo, como esse pai, cuidando de você. Você vai ver desde o início você vai perceber como que ele te cerca, como que ele está atento no tudo que está acontecendo, no que você está fazendo mesmo, né? Nada escapa, né? Então, tudo que vier até você, você não vai ver como você via antes, mas você vai perceber que tem uma ação divina ali, que Jesus quer te ensinar algo. Sempre vai ter algo para aprender em cima daquilo, né? Você vai perceber que Jesus dá toda a atenção por cada coisa da sua vida. Você vai perceber isso muito forte à medida que você for caminhando, que cada coisa tem uma resposta, e você vai perceber, nossa, isso não é por acaso. Tem um trabalho de Jesus em cima disso. Jesus está fazendo algo, está purificando algo, está me ensinando algo em cima disso. Então você tem que ficar muito atenta e não pensar que são acontecimentos por acontecer, porque o perigo é de muitas pessoas começam a caminhada. Por isso que a gente não fica sozinho. Jesus nos colocou em grupo, porque senão a gente não compreende essa vida na prática sem ajuda. Entendeu? Deus já sabia disso, então ele nos colocou em um cerco, em um grupo, que tem uma pessoa à frente, que já tem a caminhada para nos ajudar, justamente para que a gente não corra o risco de simplesmente transformar o livro do céu numa devoção e simplesmente ler sozinho lá, mas aí as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente acha que não tem nada a ver, que só tem a ver o que está acontecendo com a Luísa, o que Jesus está falando no trecho, mas o que está acontecendo na nossa vida não tem nada a ver, e não é assim. Então, ao contrário, você começa a perceber que tudo o que te acontece é a vontade de Deus, e ele tem uma vontade querida, né? Ele tem um desejo em cima de tudo o que acontece e quer te comunicar isso. E à medida que você vai caminhando, você vai ficando mais sensível a isso, mas aí você precisa partilhar. No começo a gente está muito cru e não compreende, né? Nada disso, mas à medida que a gente vai partilhando, sem medo, sabe? Corajosamente, vai colocando a nossa vida ali, vai explicando os acontecimentos. Aí, com a ajuda, a gente vai compreendendo que tem um paraquê naquilo que está acontecendo, que Jesus está ensinando algo, ele está em cima daquilo que está acontecendo, como ele ficava em cima o tempo todo da Luísa. Ele falou mesmo, eu trabalhando, ele estava ali, prestando atenção no que eu estava fazendo, falando comigo, me repreendendo, me corrigindo, me ensinando. Então, no começo é assim mesmo, é muito assim mesmo, né? Porque você está sendo moldado, você está sendo testado para ver se você quer realmente isso. Você está tendo circunstâncias para ter oportunidades mesmo para ser purificado naquilo que precisa ser purificado. Então você vai perceber essa ação, vai começar a notar, vai ver as coisas diferentes do que você via, situações que passavam desapercebido. Você vai perceber que não é à toa, que tem um paraquê, que tem um propósito, entendeu? E aí você vai começar a prestar mais atenção, porque eu era muito desatenta na minha vida. Eu era uma pessoa muito desatenta às coisas. Eu não ligava a Deus, né? Eu ligava a coisas humanas. Eu ligava a Deus coisas de Deus, como está na igreja, como está no momento de oração. Mas cada acontecimento da minha vida eu não fazia uma referência a Deus. Eu não imaginava, nossa, é a vontade de Deus agora. Tem vasilha para lavar, é a vontade de Deus eu lavar. Eu não ligava a um ato divino isso. Não ligava uma coisa que Deus que queria de mim por algum motivo. Não fazia essa ligação a Deus, assim. Era simplesmente algo que eu estava fazendo por alguém, algo humano, normal, natural. Mas você percebe que a sua vida não é mais essa. A partir do momento que você deu sua vontade humana, acabou. Você, ao contrário, falando, agora, filha, você vai viver para mim.
você é minha, né? Então, cada ato eu estou atento, porque são atos que eu quero viver em você, não são atos comuns. Você não vai ver mais como algo comum, mas isso tem um valor tão grande, universal, de reparação para o bem de todos. Então, imagina como que isso é importante. Porque não é mais você vivendo, é o próprio Deus vivendo, né? Então, ele vai começando a fazer você se acostumar com ele, entendeu? Então ele fica como um pai mesmo, falando pro filho, né? Isso tem que ser dessa forma, filho, ó, cuidado com isso, essa realidade e tal. Então a gente fica assim, aprendendo, a gente erra, aprende, é corrigido. Então eu não tinha esse interesse de olhar assim, então eu fui aprendendo, seguindo no grupo e sendo atendida, porque senão eu não conseguiria ligar o livro do céu à minha vida, porque eu não sabia que Jesus prestava atenção em como deveria ser meu relacionamento com meu esposo, como eu deveria agir na situação em que ocorre uma ofensa, uma desordem, na minha casa, no cuidado com a casa. O que Jesus tem a dizer? Ele tem o que dizer ali para você, entendeu? E está em cada situação da sua vida. Entende? Deus está ali. Ele entra em tudo. Foi uma das coisas que eu mais aprendi com ele, é que ele entra em tudo. Tanto que eu falava assim, meu Deus, eu não sabia que Jesus entrava em tudo assim. Eu não sabia que Jesus queria me ensinar como me relacionar com meu marido. Sinceramente, eu não sabia que Jesus entrava nesse assunto. Eu pensava que tinha assuntos que para Jesus eram sujos, bobos, sem graça, uma mentalidade assim fechada para Deus mesmo, de que tem coisas assim que Deus não se importa em dizer, mas tudo o que acontece é a vontade dele, então é claro que ele está em tudo. Ele tem um dizer, uma verdade, uma palavra para nos orientar em cada circunstância. Isso é uma das coisas mais lindas que você descobre na Divina Vontade, porque ele está com você 24 horas, é você que não estava ligada a ele, prestando atenção nisso, procurando nele uma referência, uma resposta, mas ele está em cada momento da sua vida, até a sua respiração ele considera. Então nem quando você está dormindo você está sem ele, até quando você está dormindo, entendeu? Ele te usa. Então não tem um momento, não tem uma respiração sua que ele não esteja ali junto, atento, né? Então eu fui aprendendo que ele está ali e tem um para quê ali, tem uma comunicação dele ali. Então eu comecei a contar a minha vida, né? Comecei nas partilhas, quando eu precisava de ajuda, eu comecei a detalhar tudo o que me acontecia, para mim assimilar Jesus, aprender a compreender o que Jesus estava vendo ali, o que ele queria que mudasse, porque eu não conseguia ver, não conseguia compreender, né? E até hoje eu preciso de ajuda, eu peço, né? Aceito. Então, justamente para compreender, porque não é assim, você sair fazendo tudo o que te der na telha, dizendo sim para todo mundo, ou dizendo não para tudo também. Tem uma ordem, e isso já está no livro do céu, mas às vezes a gente não consegue tirar fácil do livro do céu, porque a gente descobre que o Criador nos criou para uma ordem. Tem uma forma ordenada de viver a nossa vida, seja no nosso trabalho, seja como casado, solteiro, seja na paróquia, na sua atuação na paróquia. E existe coisas que podem sair dessa ordem, mesmo que sejam boas, mas feitas com algum interesse. Porque você não conhece totalmente seu coração. Jesus que vai revelando para você paixões, gostos próprios, pensamentos próprios, né? Ele vai te revelando. Então, assusta bastante quando a gente descobre. A Luísa ficava, eu sou muito má. Como eu sou má, a gente descobre que a gente tem interesse, que a gente tem paixões, coisas que a gente nem imaginava que tinha. Situações na nossa vida que a gente falava, a culpa é de fulano, que eu sou desse jeito, que a gente tem mania, né, de culpar as pessoas pelos nossos problemas, né? Aí Jesus falava assim comigo, não, você que vai assumir tudo. Você que vai assumir, porque eu chamei foi você. Então para de falar que é seu marido, para de falar que é seu pai, para de falar que é sua mãe, para de responsabilizar ele pelos seus traumas.
Para com isso, para de dizer que sua vida foi uma porcaria, como se eu tivesse falhado com você. Assuma agora a mudança que eu desejo. Para de mimimi, né? Jesus falava muito comigo, toda me corrigindo, eu era corrigida demais. Demais, eu fui posta na fogueira, né? Vamos dizer assim, várias e várias vezes. E é muito bom. No começo a gente não gosta, porque o ser humano não gosta de que ninguém diga que ele falhou. O ser humano às vezes sabe que está falhando, mas ele gosta de mentir para si mesmo. E ele não gosta quando alguém aponta, ele não gosta quando uma coisa é exposta. Ainda mais quando você vem de uma realidade em que na própria igreja ninguém tem coragem de falar para ninguém que está errado. E você gosta porque é uma forma da gente se esconder, né? Na igreja o padre não vai falar mesmo nada, ninguém vai falar nada. Pode até não gostar de mim, não gostar da minha atitude, mas ninguém vai falar nada para não me humilhar. E também que a gente se acostuma com esse ambiente confortável em que todos se escondem. Entendeu? Mas como Jesus vai reinar no seu coração, no meio da sujeira? Entendeu? Você é uma casa onde ele habita e essa casa está muito suja e precisa de uma faxina. Como que Jesus vai ficar livre e dividir esse espaço com outras coisas que não são dele, né? Então, ele vai vir com tudo. Ele põe a mão mesmo em você para investir total. Entendeu? Para concentrar todo o bem, toda a graça mesmo em cima de você. Ele está inteiro nisso. E se a gente acha ruim, é sinal de que a gente realmente não está querendo Jesus de verdade. Está querendo Jesus, a nossa imagem, aquele que a gente inventa, né? Tem um Jesus que a pessoa pode inventar, que é o Jesus bonzinho, Jesus misericordioso, que não chama atenção, que não puxa a orelha, o que não fala que a gente está errado. Que mudança vai ter se ninguém te falar que você está errado? Se todo mundo falar que você é linda, maravilhosa, duvide. Entendeu? Ame quem te corrigir. Esse te ama. Então ele faz isso porque nos ama. Ele faz isso porque ele está investindo. Entendeu? Ele não vai te enganar. Ele não vai dizer que está bonito uma coisa que está feia. E ele não faz isso aparecendo. Ele usa instrumentos para isso. Ele usa pessoas para isso, que ele coloca para ser a voz de Jesus para você, enquanto você não está acostumado a ouvir essa voz no seu coração, a discernir esse Jesus. Aí ele coloca uma pessoa que te ajuda, né, nas situações a ver aonde que Jesus não está sendo considerado aqui. O que precisa mudar para que Jesus reine? Para que você possa jogar fora aquilo que está errado, para Jesus ter espaço no seu coração. Entendeu? Então é muito importante a gente abrir o nosso coração, não ter medo, não se esconder, partilhar, né? Querer compreender. O livro do céu não pode ser transformado numa leitura vazia, porque tudo isso de ordem, de significado, de que Deus ele tem um propósito para nós, de que nós somos uma criatura feita para uma finalidade, está escrito no livro do céu, mas entender isso na prática, como ser essa criatura, como ser essa filha, como ser essa esposa, esse esposo, como ser essa pessoa, né, nas várias situações, como viver isso, né? Então é muito sério, né? Então ele vai vir com tudo nesse trabalho, porque você deu da sua livre vontade a esse espaço para ele, você deu sua vontade humana para ele reinar. Entendeu? Então o reinado de Jesus é te assumir por completo. Isso envolve toda a sua pessoa, que ele vai agir, que ele vai dominar sobre você, né? Então envolve tudo que você é, tudo que você vive. Entendeu? E não pense que são coisas diferentes, porque tudo que você vive foi tudo a vontade de Deus que colocou na sua vida. As pessoas que você vive, onde você mora. E Deus tem um propósito em cima de tudo isso, né? E é um momento que a vontade divina dele vai ser considerada, né? Por uma criatura que diz voluntariamente que quer viver na vontade dele. Então, é maravilhoso. A purificação é forte, é difícil, mas é maravilhoso esse momento. É muita cura, né? É muita libertação do humano. É para tirar muito bicho, muito trapo, muita coisa que a gente foi carregando conosco.
muito entulho, muita contaminação, né? E só Ele mesmo que conhece para nos dizer o que precisa mudar. A gente mesmo vai se conhecendo aos poucos, nem percebe, entendeu? Do que a gente achava que a gente era perfeito pela nossa própria cabeça, a gente percebe que a gente é um nada. Que tudo foi Deus, nunca foi nós, nunca foi nossa inteligência. Que a gente é um nada e a gente vai descobrindo isso, né? Então é muito importante esse momento, né? Então Ele não vai largar do seu pé, mas Ele não vai fazer nenhuma violência. É de acordo com a disposição que a criatura tem. Aí aqui Ele vai falar, ensina-lhe o desapego do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início. Pôs sua mão para desapegar o meu coração de todas as criaturas, e com voz interior me dizia, eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar esse pequeno mundo que o rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara a minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha e eu mesmo porei as mãos à obra, tá vendo? Tu tens razão de que não podes nada, não temas. Eu farei tudo, dá-me a tua vontade e isto me basta. Então é isso que Ele quer de nós, essa atenção, essa disposição. É muito importante isso aqui, porque nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. Entende? E o que aconteceu? Deixamos de amar Jesus, porque colocamos outras coisas no lugar dele. Aí você pode pensar em tudo que uma pessoa pode colocar no lugar de Jesus. Até pessoas que ela ama. Marido, filhos, cargo, carreira, até trabalhos que ela faz na igreja. Ela pode colocar acima de Jesus. A Ruth, até coisas que eu faço na igreja, que é para Deus. Você está dizendo que não é para ser, é para Deus? Como assim? Eu não estou amando Ele. Às vezes não. Às vezes você está amando você fazendo. Porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo para Deus, mas não está considerando como Ele deseja que aquilo seja feito. Ela tem uma paixão, uma estima de aparecer, de chamar atenção lá na igreja. Ela tem uma estima de rezar e faz muito caso da oração que ela faz. Tem que ser do jeito dela, na hora dela, no lugar que ela está. Ela quer amar Jesus do jeito dela, né? Então ela tem toda uma programação que ela segue do jeito dela e seguindo lá e tal. E ninguém pode atrapalhar. E aí Jesus atrapalha os planos dela. É Jesus que atrapalha os planos dela. E ela fala que é o demônio. Ela fala que é o mal. Aí às vezes ela só quer satisfazer o gosto dela, entendeu? Então ela quer satisfazer só o gosto dela, de estar lá na igreja. E às vezes aí o marido fica doente, precisa de uma ajuda. Aí ela sai da ordem. Ela não está amando Jesus, porque o amar Jesus significava ela ajudar esse esposo que está passando mal. Aí ela deixa o esposo passando mal para ficar lá na igreja de segunda a sexta-feira. Deixa os filhos brigando, a casa caindo, né? As pessoas ao redor dela não estão realmente vendo esses frutos dessa vida que ela diz ter. Não recebe o amor de Jesus através dela, porque Jesus quer ser amado, podendo amar através dela. Entendeu? Mas ela está se amando às custas de Jesus. Ela está amando o jeito que ela reza. Ela está amando estar lá na igreja. Ela está amando que todos venham como uma referência de alguém que nunca falta de nada. Que está sempre no lar. Então ela ama o jeito dela, o que ela lê, o que ela conhece. Aí aproxima dos escritos do livro do céu e fala, não tem tempo para isso não. Eu já tenho meus livros que eu gosto de ler, as minhas devoções. Então ela não ama como ele quer ser amado. Ela ama o que dá uma satisfação para ela, mesmo que seja espiritual. E ela se preocupa muito em receber isso. E quando ela não recebe,
ela fica com raiva. Quando ela não tem vontade de fazer uma coisa, que ela perde o gosto, ela fica com raiva. Porque ela quer sentir, ela quer esse prazer espiritual. Então não é Jesus o único que está sendo amado, ela está se amando em Jesus, mas não amando a Jesus, né? Então, como que você vai falar que você ama uma pessoa se você não considerar a vontade dela? O que ela diz? Nem as pessoas humanas, trazendo esse exemplo, vão se sentir amadas. Se a pessoa te fala uma coisa, o que ela fala não significa nada. Entendeu? Então, como que realmente podemos dizer que amamos a Deus se não considerarmos a vontade dele, as verdades dele, o que ele deseja? E é o que está acontecendo hoje. Não estão amando verdadeiramente Jesus. As pessoas amam suas ideias, seus pensamentos, mas a palavra de Deus, isso aqui é questão de contexto. Não é bem assim não, o tempo mudou, o mundo mudou, a gente tem que se atualizar. As pessoas estão deixando Jesus de lado para obedecer homens, para ficar com seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideias, ou seguir ideias de outras pessoas. Mas não estão considerando o que Jesus fala. É muito triste, a gente vê isso dentro da igreja, na hora da leitura, na hora da homilia. Pessoas ficam conversando, distraídas, enquanto a palavra está ali correndo. Jesus está ali, a palavra dele está sendo proclamada e não é considerado. Então nós estamos em um mundo que não considera Jesus de verdade, o que nos salvou, aquele a qual nós pertencemos. Essa vida não é nossa, quem existe é ele, e quem merece é ele. E a gente coloca a nossa pessoa primeiro, as nossas opiniões, os nossos gostos primeiro, pessoas, e a gente deixa Jesus de lado facinho. É muito triste, mas é a realidade. Então ele não quer isso no coração de quem quer viver na divina vontade, que diz que quer. Então ele vai trabalhar esse desapego grande que nós carregamos, em que a gente não considera muito Jesus, mas considera o que os outros vão nos falar, considera as nossas opiniões, os nossos gostos e até a nossa forma de amar Jesus, mas do nosso jeito, e não a forma com que ele quer ser amado. Entendeu? Então a pessoa vai, mesmo estudando, às vezes, no começo, o livro do céu, mas isso fica por último na vida da pessoa, né? Fica por último. Tem pessoas, né, que estão começando a estudar no grupo de partilhas, né, dos iniciantes, e que é quando der meditar o livro do céu, fazer o seu estudo do tema, é na hora que der para ela, é na hora que der na telha para ela. Primeiro ela ama outras coisas, ela ama o seu trabalho, ela ama o seu passeio, ela ama a sua viagem, ela ama os planos dela primeiro. Ela fala, eu tenho que me acertar aqui, fazer um monte de coisa, depois eu medito, depois eu partilho. Tipo, é segundo plano, como se isso não fosse importante. Ela até pensa que é exagero, que Jesus não é assim, mas é o Jesus aqui no livro do céu que está falando. É o mesmo Jesus que te pede para partilhar. E muitas das vezes é o que é colocado por último. Então a leitura, a palavra dele é colocada por último. A pessoa fica igual essa moça aí, ó, no exemplo aí, ó, né? Com a cabeça daquele jeito ali, pensando um monte de tarefa que tem que fazer primeiro, um monte de coisa que tem que fazer. E Jesus não entra nessa lista, né? Jesus é para a sobra do tempo. Para sobra. Jesus é tipo o resto do resto. O que é isso? O único que merece ser amado. Olha, se você não tirar esse pequeno mundo que te rodeia, o que é esse pequeno mundo que rodeia a gente? É um mundo dentro de nós mesmos, porque as coisas exteriores, elas só podem nos afetar se a gente se alimenta delas. Se elas são importantes demais acima de Jesus. Se as coisas exteriores gastam mais a nossa energia do que tudo. Os pensamentos das criaturas são mais importantes. Então, se a pessoa acha que os ensinamentos
os pensamentos das criaturas é mais importante, ela larga Jesus fácil, porque ela está seguindo a palavra de Deus e a outra pessoa não concorda. Dentro da sua casa, a pessoa pode não concordar com o que você está vivendo, com o que você vai estar estudando no livro do céu. Então, se você se guiar pelo que a pessoa pensa, pelo que o marido pensa, você larga Jesus fácil. Até um padre, Ruth, até um padre. Porque eles não estão lendo, não estão entendendo. Às vezes você chega cheio de vontade de falar, mas nem está entendendo ainda, não está pronta. Aí você vai falar lá com o padre, achando que tem que convencer ele, que se o padre da sua paróquia te confirmar, você fica mais segura. Aí você vai falar com ele e ele não fez caso do que você está vivendo. Aí você fala, se o padre disse que não, para me tomar cuidado, para me não ler, então eu vou acreditar. E troca por Jesus. Então Jesus não quer que você coloque ninguém. Quando ele quiser falar com você por meio do sacerdote, vai ser num momento propício, em uma confissão, em um momento em que você reza e pede uma orientação, mas você rezou, ofertou na divina vontade pedindo que seja Jesus te falando, e sem maldade, você não está procurando porque você não acredita no que Jesus está falando, porque ele vai ver seu coração, ele vai ver qual que é a sua intenção, entendeu? Então assim, é muito sério. Então, pensamentos das criaturas, o que as pessoas dizem, falam de você, imaginações, coisas que você cria. A nossa cabeça, ela é fértil, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma coisa que Jesus trabalha todo dia dentro de mim. E hoje continua ainda a purificar isso. Não vou falar que melhorou 100%, mas melhorou muito. Mas eu vivia com imaginação, vivia no mundo da fantasia. Entendeu? Vivia fora da realidade do que está acontecendo. Vivia pelo que eu imaginava. Isso gasta energia tão grande. Como que você vai ouvir Jesus? Jesus não é uma imaginação. Jesus não vai fantasiar nada para você. Jesus, ele é real e vai ser claro, objetivo. Vai falar dentro da verdade, da realidade. Ele é luz e não é trevas. Então tudo que a gente cria na nossa imaginação é trevas. Pensamentos próprios, ideias nossas, são loucura das loucuras das loucuras. A gente não pode confiar em nós mesmos. Entendeu? É uma gastação de tempo. Aí você sai. Eu era tão doente que eu ficava assim. Eu ficava pensando naquela pessoa que falou uma coisa comigo. No ônibus. E me maltratou. E aquilo ocupava minha cabeça o dia todo. Lembrando e revivendo aquele momento. Aquela situação. Eu ficava um tempo todo imaginando o que o meu marido estava fazendo no trabalho. Se ele estava me traindo, se ele estava com alguém. E ficava criando na minha cabeça um monte de fantasma. É nojento, gente. É terrível. É um cativeiro. E gasta energia cerebral tão grande que é para ser dada para Deus. Que é para amar a Deus. E não tem como, gente, servir a dois senhores. Então eu ficava com a minha cabeça gastando energia pensando no marido. Pensando na raiva que o marido me fez de manhã. Eu não conseguia me concentrar. Você não consegue ficar atento a Jesus assim. Né? Então ele pede, joga fora, não presta. Se concentra na minha palavra. Vem para o livro do céu, vem para minhas coisas. Saia dos seus pensamentos. Eu não posso entrar livremente em seu coração lá. Por quê? Não é porque não quer. É porque esse murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claro a minha voz. Você não consegue ouvir Jesus com desobediência, com desordem. Não consegue. Não consegue. Ele não vai disputar com essa bagunça, né? Ele vai pedir você para escolher primeiro. Quem você quer? Seu marido ou eu? Você quer ficar aí o dia todo pensando no seu marido? Você está olhando para a mulher da direita, para a mulher da esquerda? O que ele está fazendo no trabalho dele? Ou naquilo que eu estou ensinando para você? É uma escolha. É uma renúncia. Não é fácil. Entendeu? Eu achava que eu estava dando atenção para a vontade de Deus. Mas quando eu saía com meu esposo, e principalmente em supermercado,
Então, se eu cismava que estava olhando para outra mulher, eu já ficava o tempo todo remoendo aquela situação. Eu ficava olhando para ele para ver se ele vai olhar para a mulher. Então, a minha mente não estava concentrada em Jesus, em prestar atenção àquele momento que a divina vontade está me propiciando ali. Eu não ficava com a mente assim, vazia, né, descansada para Jesus. Eu ficava um olhar olhando para o meu marido e o outro para mim mesma. Não estava olhando para Jesus. Não estava realmente. E isso prende a gente demais. Isso gasta uma energia cerebral que você fica desgastado. Depois você fica com tanta culpa, sabe? E aí então ele foi e chamou a minha atenção. Que eu fui contar para a Aline o que aconteceu e Jesus falou por meio dela. E ele disse que não era o meu marido adúltero, era eu. Porque eu não estava amando Jesus. Ele não estava dando para ele todo o amor. Eu estava trocando ele pelo meu marido. Porque em vez de olhar para ele e estar ali naquele lugar fazendo o que eu tenho que fazer e prestar atenção que é um ato na vontade de Deus, eu estar ali no supermercado e tendo que comprar o que eu precisava comprar. Mas em vez de eu estar ali, eu estava preocupada em vigiar o meu marido e garantir que ele não ia olhar para ninguém, tipo querendo controlar ele. Entende? E aí Jesus não pode falar comigo assim. Entendeu? Ele fica ofendido, humilhado nessa casa. Porque você está trocando ele pelo seu esposo, está trocando ele por outras pessoas. E ele falou comigo, é você que está sendo adúltera. Você precisa mudar. Foi um tapa na cara, mas foi necessário. E é libertador, gente, nunca é para o nosso mal. Que bom que Jesus está sempre atento para nos corrigir, como eu estou falando aqui no início, né? Está sempre atento em nos corrigir em tudo que tem que ser purificado ainda, onde tem estima própria, onde tem apego, né? Então, é complicado. Quando Jesus quiser que você pense no seu marido, ele que te faz pensar, ele que te lembra, vai lá, fica um pouco com sua esposa, ouve lá o que sua esposa está falando. É na hora certa que a pessoa vem falar com você, e mesmo assim, sem tirar os olhos de Jesus. Na verdade, você é Jesus falando com seu marido. Você é Jesus vivendo aquele momento. Mas eu não estava sendo assim, Jesus no supermercado, porque o Jesus no supermercado não vai ficar com paixão, né? Não vai ficar lá apegado ao marido, assim. No meu caso, né? Ele em mim, o que ele vai querer de mim? Qual que era a ordem? Então, é muito complicado. Então ele fala, é impedimento para deixar ouvir a minha voz mais clara, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão que não podes nada, não temas. Eu farei tudo, dá-me a tua vontade e isto me basta. E isso aconteceu mais frequentemente na comunhão. Então ele prometia ser toda sua, pedia perdão por até aquele momento não o havia sido, né? Então você pede perdão e segue em frente. Perdão, Senhor, eu não estava sendo tua nessa situação. Me perdoa e segue em frente. Fazendo diferente depois que você tem informação, né? Entendeu? Lhe dizia que verdadeiramente eu queria amar e lhe rogava que não me deixasse nunca mais só sem ele. E a voz continuava, não virei contigo para observar, virei contigo para observar todas as suas ações, movimentos e desejos. Então é assim mesmo que vive, tá? Todo dia sentia sobre mim, me repreendia de tudo. Como por exemplo, se me entretia demasiado falando com a família das coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia, estas conversas enchem-te a mente de coisas que não me pertencem a mim, circundam-te o coração de pó, de modo que te faz sentir débil minha graça, não mais viva. Me imite quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que a glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos.
Com minhas palavras, buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor. E, primariamente, a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Por que você não poderia fazer o mesmo? Então presta atenção até nisso, né? O que eu posso falar dessa parte, que eu entendo assim com Jesus, é que você está em formação, né? E você não sabe como agir. Então você fica assim meio que, vamos dizer assim, como que eu posso falar assim, ou explicar isso? Como que é isso no início? A gente até tem dificuldade para falar, né? Você fica tão assim, você tem que se concentrar no estudo, no ouvir ele, no que ele está ensinando, né? E ele sabe que você tem gostos ali, paixões. Então, no começo, como você não sabe ainda, às vezes como participar das coisas unidas a ele, você tem dificuldades, né? De lidar com certas situações, vamos dizer assim. Então, meio que ele te permite assim um desapego, né? Ele vai tirando os seus gostos mesmo de estar nos lugares, vai tirando o seu interesse por essas coisas, né? As conversas bobas, tolas, né? E, às vezes você conversava assim, mas sem referir-se a Deus, sem ver sentido em Deus, né? Perdia tempo com muita coisa, e você precisa se dedicar, tem muita coisa para estudar, então realmente você fica uma pessoa mais... Não é que você vai faltar com a família, vai deixar de ir no aniversário, nas coisas, mas você não vai ficar indo também de tudo, qualquer lugar, né? Você fica mais dedicado mesmo, né? Porque você está sendo para Jesus mesmo. Então você fica mais ocupada com essas coisas, né? Então você não vai ver que você não tem muito o que falar, assim. Às vezes eu estou na família, mas assim, tem coisa que eu não participo das conversas, eu não tenho muito o que falar. Então, se qualquer coisa, se precisar, eu vou cuidar de servir alguma coisa. Mas assim, eu não tenho às vezes muita coisa para conversar. Tem conversas e discursos que não tem. Você não tem mais o que falar assim com eles. Então ele vai te purificando de gostos, de querer conversas assim bobas. Não é que você fica uma pessoa ruim, chata, desagradável, mal educada. Não, você vai estar nos lugares e vai ser educado com as pessoas, mas tem coisas assim que já não fazem muito parte, assim, não, sabe? São coisas que vão tirar no seu gosto, entendeu? E às vezes você fazia muita coisa na igreja, mas assim, com muito gosto próprio, não sabia como agir do jeito dele. E às vezes ele permite você sair, permite te retirar disso, para primeiramente te purificar, né? De tudo que você fazia questão, que era um gosto próprio seu. E depois ele te permite, talvez, retornar e fazer outras coisas, depois que você já sabe como se comportar naqueles lugares do jeito certo, honrando a vontade divina, né, da forma ordenada que ele deseja. Então, quando ele deseja, assim, né, do jeito correto, entendeu? Então, você vai vendo assim, que vai perdendo seu gosto para certas conversas, para certas coisas, que besteira, que você perdia muito tempo e se ocupava. Ele vai tirar esses gostos, né, dessas conversas assim. Você vai ver que você começar tudo que você falar, você vai começar a remeter a Deus. Você não vai mais, porque você passa a ver o divino e passa a se interessar pelo que é divino, né, e passa a falar das coisas mais espirituais mesmo, né, e não das coisas carnais, não das conversas assim bobas, né, das conversas assim sem significado algum. Você não consegue, sabe? Parece que é automático, assim, né? Não é que você vai estar nos lugares e vai atrapalhar o que está sendo conversado lá, mas às vezes você não tem o que dizer, você só fica ouvindo, não tem muito o que falar para as pessoas, né? Então, assim, ele é assim, né? Então ele vai te tirando dessa confusão. É uma forma de te proteger também, né? Porque ele tem um carinho muito grande, ele te mantém escondido, né? Então ele não quer você em situações também que possam ser ruins,
né? Então ele meio que te protege de certas coisas, certas circunstâncias. Tem certas coisas que ele nem vai querer que você vá. Que não é tudo você tem que dizer sim, também não. Entendeu? Vai ter situações que, se você for, você vai falar: para qual propósito, Senhor? Você vai entender que tem algum propósito ali para você ir, né? Mas você é uma pessoa simples, vai lá, participa um pouco e depois já vai embora, sem gosto nenhum, sabe? De ficar ali com a mente ocupada ali, e ficar ali o tempo todo, e ficar ali, sabe? Perdendo seu tempo ali e tal. Então, o que eu percebo que, assim, que Jesus fez assim comigo, né? Ele fez muito isso dentro de mim, assim, né? Então, tem coisas que eu tô com a família e eu não interrompo o assunto que eles estão falando. Não interrompo o assunto. Mas eu não tenho que falar do que eles estão falando. Eu não tenho. Brincadeiras que eu fazia antes, eu era muito de debochar, né? Eu era muito assim de zoar as pessoas. Eu zoava muitas pessoas. Eu era muito impura, né? Então assim, a minha mente ficava ocupada em pensar umas bobagens, né? E rir, e zoar as pessoas, né? E zoar situações bobas, umas conversas bobas. Você vai tomando nojo daquilo, é tão grande, aquilo não tem sentido nenhum, não eleva ninguém, não faz bem para quem tá ouvindo, não faz bem para ninguém. Você vai ver assim, não tem sentido aquilo, né? Então, você vai ficando do jeitinho de Jesus, sabe? Mais sereno, centrado, não é mal educado, mas ao mesmo tempo não fica assim tão de conversas bobas, toscas, não é uma conversa boba, sem nexo, né? Então é uma forma assim mesmo de tirar o nosso coração de tudo o que ele vê, que se ele vê que é uma coisa que você faz muita questão, às vezes nem permite mais, né? Porque vê que você faz muita questão daquilo, né? É uma coisa que você tem gosto, às vezes até nas pastorais, você atua num monte de pastoral, mas é cheio de gosto próprio, e teve tirando isso de você, né? Justamente para te ensinar a, quando eu for agir, do jeito divino e não mais movida por humano. E te tira seus gostos dessas coisas, e isso é purificação, isso não é ruim, tá? Isso é maravilhoso. Você vai perdendo os gostos humanos para ter os gostos divinos, entendeu? Que são porque ele próprio põe. Então vai mudando muita coisa dentro de você. Você vai percebendo que à medida que você for caminhar, você vai ver muita mudança em você, assim. Vai ver muita mudança assim do que Jesus está fazendo dentro de você mesmo, sabe? Que você vai mudando a sua própria personalidade para assumir a dele. Entendeu? Então é bem interessante essa. É o que eu observo dessa parte, assim, mudou muito na família. Então, ao mesmo tempo, você não é tão notado assim, não é tão notado. Você tá lá com ele simples, participando, né? Mas ao mesmo tempo mudou, né? É interessante o que ele faz. É interessante a mudança que vai acontecendo dentro de nós, assim, nesse sentido, né? Então é o que eu tenho para dizer dessa parte, né? Não me vem mais nada na mente agora para me falar. A gente fala o que vem, né? O que Jesus põe. Se não vier nada, a gente fica quieto, né? É tudo ele, sabe? Então, eu ficava muda, toda confusa. Tratada por quanto mais podia de estar sozinha. No começo meio que você quer ficar sozinho mesmo. Você perde aquele gosto, sabe? Às vezes é uma pessoa que estava sempre saindo, né? Tudo você tinha que estar, toda festa você tinha que estar, né? Vai mudando isso mesmo. Isso é uma coisa também que é muito notório, dá para perceber. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça. Que aí quando é Jesus é que vai te proporcionar uma situação, né? Você não fica assim, correndo igual. Eu não fico indo na casa dos meus pais todo dia. Desde quando eu casei, Jesus já me desapegou bastante, né? Dessa coisa de ficar grudada com pai e mãe todo dia, né? E foi uma graça que ele me deu na divina vontade quando eu casei. Foi uma graça que ele me deu no casamento. Eu já percebi essa graça assim que eu casei. Eu percebi uma graça de um rompimento, né? De um apego que eu tinha. Então eu não vou na casa da minha família todo dia, assim, sabe?
Nos momentos que o próprio Jesus proporciona, né? Vai lá ver sua mãe, vai lá na sua casa. Existem as situações, né? O pessoal fala, vem Ruth, vai ter um almoço aqui, vem cá. Então assim, eu não fico agarrada, né? Mas não quer dizer que eu não os ame, entendeu? Mas é porque é muita coisa para estudar, para se dedicar para Jesus. Eu fico, nossa, Jesus, eu quero aproveitar meu tempo para fazer um vídeo para o Senhor. Se eu for na minha casa, eu vou ficar muito tempo lá, né, entretida mesmo. E não vou fazer o vídeo para o Senhor. Eu quero te dar alguma coisa do dia. Eu não quero deixar de fazer um vídeo para o Senhor, porque o Senhor me dá tudo, né? O ar que eu respiro, a comida que eu como, a água que eu bebo. O Senhor está me amando 24 horas e eu quero te amar também. Foi o que eu falei hoje pra ele, né? Então eu poderia ir na casa dos meus pais, não é que impede, entendeu? Mas você também tem um tempo ali, você fica pensando, né? O que eu posso fazer para Jesus? Então assim, você troca, né? E a família às vezes pode ficar um pouco assim sentida, mas depois Jesus dá uma oportunidade que você possa estar com eles, entendeu? E uma realidade. Mas você tá tão assim, sei lá, sabe, quando você vai caminhando assim, você sabe o tanto que é importante, né, o conhecimento desses escritos, a divulgação da divina vontade, da vida na divina vontade. Então você fica mais preocupado com o que ele precisa. Quando for para ver a família, ele mesmo vai proporcionar uma situação para ver a família. Um momento para você ir até a sua casa, né, dos seus pais, né, no meu caso, ou uma outra realidade. E vai ter alguém precisando mesmo de você, talvez alguém que vai precisar que você leve no médico. Você vai ver claramente que é a vontade de Deus, só tem você para fazer aquilo. E você é responsável por aquela pessoa, então você vai levar no médico. Se o marido estiver passando mal, você vai levar ele no médico. Se o filho estiver passando mal, você vai levar ele no médico. Claro, claro, entende? Mas tem situações que você não vai ficar assim, perdendo tempo assim, sabe? Realmente, a divina vontade vira prioridade de tudo. O livro do céu, divulgação dessas verdades vira prioridade. Entendeu? Eu ficava muda, toda confusa, que eu já falei, né? Aí Jesus fala, isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olha, se você não acabar com isso, eu te deixo. Então Jesus estava purificando ela porque quando eu fosse falar com a família, não seria por ela, seria por Deus. Então ele vai nos purificando disso, porque às vezes a gente faz coisas que a gente é que faz questão de fazer. É por nós, é uma coisa que a gente, quando ele vê que é uma coisa que você faz, que você põe muito o seu gosto ali, a sua pessoa ali, aí você fala assim, não, mas Jesus está proibindo de fazer tudo, não, vivendo a divina vontade, não ir mais no aniversário, nada a ver, você faz tudo o que tiver que fazer, você vai no cinema, tem um momento que Deus providencia, que alguém te chama, você vai no cinema, você vai viajar, o marido vira e fala, vamos pra praia, né? E você vai pra praia. Então assim, mas assim, sem ser uma coisa que você põe gosto. Quando ele vê que é uma coisa que você faz muita questão, é isso que ele está fazendo. Ele está trabalhando o coração da Luísa, que ela não tenha gostos próprios, que ela não se mova por ela, que ela só se mova por Deus, que não seja nada que ela está colocando o gosto dela. Por isso que ele faz isso em nós, é para tirar aquilo que somos coisas que nós fazemos questões, que nós fazemos pelo nosso gosto, não por um amor puro a Deus, porque Deus quer que você faça. Então é nesse sentido que ele te purifica. Então, antes eu queria estar com meu esposo pelo meu próprio gosto, entendeu? É sempre um olhar voltado para mim. Se eu não ficar com meu esposo, ele me larga. Aí eu vou ficar com meu esposo, senão ele fica bravo comigo. Aí eu vou ficar com meu esposo, porque senão ele sai de casa e não sei o quê. Então aí, entendeu? Então até isso ele te pede para desapegar. Você não tá largando o casamento, nada disso. Mas para você ir por amor a ele, sem ser por uma coisa em que você que está na frente, é por causa de, você está indo por causa de você. Não, você vai por amor a Deus. E você é Deus ali com seu marido, não é você com seu marido. É Deus com seu esposo, é Deus com seu filho, é Deus em você levando a pessoa para o hospital, é Deus em você naquele aniversário, é Deus que foi para o aniversário, não foi você.
Entendeu? Não foi você com seu gosto que você fez questão. Porque quando a gente faz questão de algo, aí dá errado, o que a gente faz? Fica com raiva, né? Quando dá errado, né? Pois é. É porque a gente tinha uma satisfação ali. Se a gente sofre por ficar privado de algo, a gente tem que ver se não é algo, se não é uma paixão nossa que está ali. Porque se é uma coisa que é só por Deus, se não der certo no último momento, você não vai ficar chateado. Entendeu? Você não vai ficar magoado. Entendeu? Então, às vezes eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente amanhã. O pior aqui não era o que Jesus estava falando para Luísa, ela ia ficar amarga, né? Entende? Enquanto você está amargo, é porque tem apego. É isso que está o ponto. Porque a pessoa fica amarga, né? Com as correções. No começo a gente fica muito amargo porque tem apego, porque mexeu com a nossa estima. E aí é que tá. Não é que ele tá triste que você tem uma família e vá num aniversário. Mas aí quando você não tem e fica com raiva, quando te dá alguma coisa errada, de repente, sei lá, você tinha uma festa de casamento para ir, a festa das festas do casamento para ir. Mas aí por um último momento deu errado. Deu errado, não deu para ir. Você ficou, sei lá, com a disenteria, com a dor de barriga e passou mal e não teve condição de ir. Aí você fica chateado, amargo. Ai meu Deus, perdi aquele casamento, ia ter uma festona. E você fica com raiva. Então tem paixão, entende? Tem paixão porque são coisas que faz questão que seja do seu jeito, na sua hora. E quando não tem mais isso, você aceita, por exemplo, até as coisas que você faz para a igreja. Se você está na pastoral, por exemplo, eu estou no Ministério de Liturgia, né? E no domingo, eu tinha um compromisso de ler. Mas eu estava péssima, meu pé estava inchado, os 2 pés uma bolota, né? E eu acordei com muita dor no corpo. Então eu não tinha condição de ir para essa missa, e era para ler. Entendeu? Mas eu não fiquei amargada por isso. Não fiquei chateada porque não dava para ir. Não fiquei com raiva. Eu aceitei a vontade divina que impôs uma situação para mim em que existe uma ordem, existe uma realidade. Eu estava sem poder ir porque as pernas estavam inchadas. Tanto que meu marido falou, não dá para você sair desse jeito, Ruth. Você tem que descansar hoje. Você tem que dar um jeito de ficar quietinha. Eu vou deixar você quietinha aqui. Você tem que pôr essas pernas para cima, deixar elas aí, porque tá muito inchado, não tem condição de ficar assim. Se continuar assim, eu vou te levar pro médico, hein? Então, assim, era uma ordem muito clara, era uma realidade muito clara. Eu não fiquei amargada, não fiquei pensando que eu falei com Deus. Aí eu mandei a mensagem para a coordenadora e expliquei o que estava acontecendo. E ela respondeu, falou, tá tudo bem, a gente entende. E aí já falei com ela também, que Jesus me falou, pede eles para tirar, por enquanto, o seu nome dos cronogramas lá, dos meses, né, que eles fazem. Não põe seu nome na escala, porque a partir de agora você já tem que mais, né, descansar mesmo, né, no período final da gestação aí. Aí eu falei com ela, não precisa pôr meu nome no mês de outubro e também novembro não, que a previsão do meu parto é para novembro. Então, quando eu me recuperar, eu retomo as atividades. Aí ela falou, tudo bem, tá certo. Ela falou, tá tudo bem, Ruth, é compreensível, você tá na reta final da gravidez. Então é assim mesmo, e depois que você estiver bem, puder retomar, a gente coloca o seu nome resolvido, tudo resolve na perfeita paz. Se eu fico amarga porque eu tinha que estar lendo e não sei o que, eu tinha que estar lá, tem alguma coisa, entendeu? Então você aceita poder ir ou não poder ir, né? Então, o que mais está trabalhando aqui na Luísa é que ela está sentindo uma amarga. Então no começo a gente fica muito amargo com as coisas. E aí que está o ponto, porque esse amargo, esse ficar amargado, esse ficar chateada porque alguém te chamou a atenção, ficar chateada por ficar privada de alguma coisa, é porque ainda está doendo dentro de nós, a nossa estima própria, tem estima própria ali, e isso tem que ser, morrer. Então ele trabalha no exterior, nas coisas que acontecem, mas esse trabalho é dentro de nós. As situações que acontecem ao nosso redor é um trabalho tanto exterior, ele move o exterior, que são as circunstâncias que nos acontecem, para trabalhar dentro de nós.
se tem apego, se tem paixão, se tem alguma coisa ainda que a gente faz questão do nosso jeito, da nossa forma. Então as coisas acontecem e dá pra gente ter uma informação, uma luz em cima disso, né? Então é muito grande isso. Então eu não faço outra coisa que chorar. Tá no começo, né? Então, especialmente amanhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, que meu coração ficou tão convencido. Olha que maravilha. Ele deu uma luz para ela tão clara, né? De como que a criatura é inconstante, para não pôr a confiança nos homens, né? Mas somente em Deus. Né? O quanto o ser humano é evolúvel, fala uma coisa, depois fala outra, fala que te ama, depois fala que te odeia, né? E de quanto você não pode assim pôr ali, né? O seu coração, mas põe em Deus, né? Então, assim, é muito importante essa luz aqui, é muito importante a gente sofre um certo desgosto, entendeu? Você fala assim, meu Deus, às vezes Deus permite o seu esposo, uma pessoa que é muito importante para você, ser um instrumento de desapontamento para você, porque lá no fundo você tem um apego à pessoa dele, aquela pessoa que te dá segurança. O meu marido era uma pessoa que era a pessoa que me dava segurança. Eu colocava muito a minha segurança nele, por isso eu ficava vigiando ele, para ele não ferir essa segurança minha. Entendeu? Então eu ficava muito vigiando ele, o que ele fazia, o que ele falava. E Jesus falou, se você continuar com esse ciúme, você tem ideia do que vai virar esse seu casamento. Você não tem ideia, né? Então ele me protegeu de coisas piores que poderiam acontecer, porque eu percebi que não era o meu marido o motivo da minha felicidade, não era ele a pessoa que ia me salvar, ele não era o meu salvador, ele é uma criatura como eu, que depende de Deus, né? Então ele era para mim uma pessoa assim, para me dar uma segurança muito grande, uma pessoa assim, eu só sorria se ele estivesse sorrindo, se ele me tratasse mal eu estava chorando, então Deus usou ele muito para me mortificar, mas era Deus, não era meu marido. A gente não tem que ver as pessoas, tem que ver Deus, a ação de Deus. Era ele permitindo meu marido me dar desgosto. Ele permitindo muitas vezes, no começo, tá? O meu marido ser esse instrumento para me humilhar para o meu bem, para me destruir o meu eu, para destruir a minha paixão, para destruir o que eu fazia questão, para destruir eu lá com meus pensamentos próprios. Aí eu comecei a aprender que eu tenho que ficar com Jesus e para a palavra de Deus. Ele que tem que me consolar, tipo assim, né? Ele que tem a palavra certa. Não era o meu esposo o responsável, né? Mas é o próprio Jesus. Ele queria que eu consultasse ele, que eu consultasse a palavra dele, que eu começasse a desapegar da companhia, achando que é o meu esposo que tem que responder a tudo. Para mim até Jesus, entendeu? Porque eu achava que eu tinha que falar tudo para o meu marido da divina vontade e que ele tinha que entender, ele tinha que me entender, tinha que concordar com o que eu estava lendo. Aí ele não concordava, ele criticava, ele falava um monte de coisa. Mas por quê? Porque Jesus estava me ensinando o quê? Eu não sou a salvadora dele, né? E não é ele que define isso. Era para mim ir até Jesus e para Jesus e começar a me consolar com ele, a entender que é dele que vem a paz, o conforto, a esperança. Jesus é quem eu tinha que buscar. Eu tinha que aprender a ficar só com ele. Eu tinha dificuldade de ficar só com Jesus, porque eu queria ir até o meu marido e buscar no meu marido esse apoio. E Jesus fazia questão de não me dar, porque realmente não era lá. Ele estava me acostumando a ficar com ele, a perceber que é nele a criatura é volúvel, né? Se a pessoa não está lendo o livro do céu, como que ela vai poder confirmar alguma coisa para mim? Ela, entendeu? Então era ele estava me ensinando a ficar só com ele, desapegar das criaturas e ficar só com ele. Então ele permitia meu marido muitas vezes ser frio comigo, para mim ficar com Jesus. Para mim não ficar assim, a minha felicidade depende do meu marido. Se ele rir para mim hoje, eu fico feliz. Se ele me xingar, eu fico mal. Então é tudo o trabalho de Deus. E nem era para me ficar olhando maldade no meu marido também não. Era para me compreender naquele momento da purificação que era uma forma de Jesus curar eu
do apego que eu tinha do meu marido, porque senão eu não ia conseguir dar espaço para Jesus, ele não conseguiria ficar livre em mim. Não ia conseguir, porque aí eu ia meditar um dia sim, um dia não, livre do céu, porque se meu marido brigasse comigo, eu não ia meditar. Se me tratasse com amor, eu ia. Então, meu marido seria o combustível para mim? Não pode ser assim. Então, ele sabe os pontos em que você faz questão, as coisas no seu coração que precisam ser purificadas. Então, ele te deixa se desgostar do humano, seja em você, seja no outro, para você perceber. Os seres humanos não são eles que definem nada, não é eles a referência para mim me assegurar de nada. Só Deus pode me dar a paz, só Deus pode me dar a segurança. E aí, quando você é inteira para Deus, você consegue ser inteira para as pessoas, porque você vai amar o seu esposo em Deus, não por você, porque você também sabe que você não pode amar ninguém por você mesmo. Ou aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa não pode, você pode tratar ela como salvador da sua vida, porque ela pode pisar na bola com você, porque ela é pequena e vulnerável. Então você vai amar elas por Deus, você vai amar muito mais. Eu só aprendi a amar meu esposo na divina vontade. Graças a Deus que quando eu casei eu já estava conhecendo a divina vontade, porque senão eu nem sei o que eu seria. Eu acho que eu seria uma feminista daquelas malucas, ciumenta, doida. Graças a Deus que a divina vontade chegou na hora certa, entendeu? Graças a Deus, mas mesmo assim no começo eu estava fazendo tudo errado. Aí Jesus foi me ensinando. Cada coisinha da minha vida eu falava para Jesus me ajudar. Ele foi me ensinando detalhe por detalhe, como um paizão mesmo, né? Um mestre que ensina cada lição para o seu aprendiz. Então, e assim, eu fui andando assim, no colo dele o tempo todo, sem sair do colo dele, como uma filhinha que depende dele. E como Jesus se apresentou para mim, quem é essa referência desse Jesus que eu não conseguia? A pessoa, sim, eu falo mesmo, da Aline, porque não é ela, é Deus vivendo nela. Então, quando eu estava buscando ela para falar com ela, eu estava buscando Deus. Eu sempre tive plena certeza disso. Porque eu não estava recebendo atendimento de pessoas, eu não estava recebendo atendimento humano, eu estava recebendo atendimento do próprio Deus. E ele me instruindo através dela, porque é assim que ele trabalha, ele coloca uma pessoa para ser instrumento para guiar as outras. Deus é assim que ele age, né? Graças a Deus por esse grupo, graças a Deus. Nossa Senhora, é uma coisa que eu defendo, porque eu amo a forma de Deus trabalhar, né? Então, assim, foi me conduzindo ali, olha, Ruth, esse seu comportamento tá super egoísta nesse ponto, entendeu? Graças a Deus, aprendendo a amar meu esposo em Deus, por Deus, entendeu? Do jeito certo, não do jeito caprichoso, errado. Então, ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, tá vendo? Isto é, olhar para as criaturas como imagem de Deus. De como se recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem. Então, qualquer coisa que alguém faça por você, não fique idolatrando a pessoa. Não fica, é Deus nela. Qualquer bem que alguém faz, só existe Deus, gente. Deus, 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 Deus. Qualquer bem que alguém fizer para você, é Deus fazendo esse bem. E que se tinha servido da criatura para me dar. Então, meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificação, devia vê-las também como instrumento nas mãos de Deus para minha santificação. Então, no começo é assim, mas aqui é como se fosse ainda santidade humana, né? Em que você fica humilhado, em que você aceita certas situações, depois você vai aprender que tem certas situações que é para corrigir. Que a mortificação é você corrigir aquela pessoa. Mas no começo você está errado, você não tem o que falar. Eu estava errada, eu estava muito errada. Eu só tinha que ouvir mesmo. Então, para me ordenar, ele usava meu esposo para me corrigir, porque eu estava fora da ordem. Depois que muita coisa ordenou, foi que eu falei, você está abusando. Isso aí já não tem que você reclamar, não. Está errado, porque aí também tem que tirar o esposo do pedestal, porque quem tem que reinar é Deus. Aí você tem que também ser aquela voz firme que fala, não, está errado isso aí. Então, tem fases e fases. Tem fases e fases, tá?
devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com o próximo. Então tudo o que acontece tem um para quê. Um para quê de você ir lá e falar com a pessoa, um para quê de você se calar, um para quê de você rezar. Existe sempre um propósito que Deus está... Igual, por exemplo, uma vez esqueceram de mim assim foi na escala para leitura, agora eu não sei. Esqueceram. Falei, tem um propósito aí, Deus que não quis hoje, que nesse mês. Tem um propósito aí que não colocaram meu nome, né? Então você não fica chateado, ai, não falaram meu nome, ai, no aniversário não falou meu nome lá na igreja. Ai, não sei o que, tinha que fez homenagem lá e não me chamou, né? Você não fica nisso, tem um propósito. Sempre tem um propósito, né? Então, por esse modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus, por qualquer falta que via nelas. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdi a estima. Se zombavam de mim, me sentia obrigada com elas, pensando de que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Se me louvarem, recebia com desprezo esses louvores, né? Se a pessoa fala, parabéns pelo que você fez, você fala, tá bom, obrigada, você não vai ser mal educado. Mas no seu coração você sabe exatamente que não foi você, que foi Deus que fez aquele bem, né? Se elas também zombavam e te chamam a atenção no seu trabalho, você fez alguma coisa errada, me desculpa, eu vou refazer aqui. Aí alguém ri lá de você, fulano é lerdo, você não fica assim tão preocupado, você não tem que esperar nada de mim mesmo, não. Eu não existo. Eu não tenho que esperar perfeição, não. O marido falar, você esqueceu isso, mas não tem que esperar nada mesmo, não, de mim, não. Então, assim, você fica, sabe, sem ficar querendo provar perfeição para ninguém. Agora, se é uma situação de abuso no trabalho, aí você é Deus ali para corrigir aquela situação. E essa é a mortificação que ele quer. E você não vai olhar para as criaturas. Mas não olhar para as criaturas no sentido assim, é Deus que está me tratando mal aqui dentro e me fazendo passar por uma situação terrível de desordem e me prejudicando, não. É Deus em você te mostrando a desordem, o que estão fazendo, para você ter coragem de ir lá para o seu chefe, para a autoridade naquele local e falar o que está acontecendo. Então você não vai olhar para as criaturas no sentido assim, fulano vai falar mal de mim, fulano vai me perseguir, fulano vai ficar com raiva de mim. Não, você vai olhar para elas em Deus, elas são uma alma, elas estão pecando e Deus está desgostoso dessa situação. Então você está agindo na verdade, falando, olha, aconteceu isso. Então, sem olhar para as criaturas com medo de represália, com medo do que vão falar de você, ou com medo de você reclamar e o seu próprio chefe querer te tirar do trabalho, com medo disso, você vai defender o que é correto. Você está trabalhando e seu chefe está abusando, está te fazendo trabalhar acima do seu horário. É um abuso, é uma desordem. Então, como você vai desviar as criaturas? Pensando assim, o que Deus quer? Tem uma ordem. Tem uma ordem para o meu chefe também. Ele não está agindo dentro da ordem de um chefe. E isso, ele está aproveitando-se de mim por uma paixão que ele tem. Essa daí é pau para toda obra. Ela faz tudo o que eu pedi. Não, você não vai satisfazer o ego dele, porque quem tem que reinar é Deus, não é o humano mandando em Deus. E você é morada de Deus, o próprio Deus morando em você. Essa morada não pode ser ofendida. Esse bem que é Deus em você não pode ser ofendido. Então você não olha para as criaturas. Você sabe que ela é uma alma também que precisa de correção e isso vai fazer um bem para ela. Então você fala a verdade para o seu chefe. Passou do meu horário, não está certo isso. Pronto, final. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Agora, se você errou mesmo, você estava errada, vacilou, fez um relatório errado, e às vezes até riram de você e falaram, nossa, você está lerdo hoje. Você, desculpa aí, eu faço novamente, pronto. Sem ficar assim, ressentido, lembrando disso, preocupado com a sua estima. Você fala, desculpa, fulano, realmente hoje eu tô me distraí aqui, perdão, vou refazer aqui. Pronto, né? Você não fica guardando rancor com raiva. Você não existe, tá? Você vai aprender isso. Então, aí no final a Luísa ficava assim, hoje isto, né? Se a criatura me louvar,
ou me desprezar, bom, hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesmo não sei explicar. Meu Deus, essa liberdade é incrível que Jesus faz dentro de nós, gente, porque você viver pensando no que a cara feia que a pessoa te fez por ser no ônibus, a pessoa não quis sentar do meu lado, tem algo de errado comigo, e você fica o dia todo pensando aquilo. A fulana falou mal da minha roupa, ai meu Deus, nossa, acabou com a minha vida. Ai, me magoaram na igreja, nossa. Ai, eu tropecei na igreja, passei vergonha na frente de todo mundo. Nossa, nunca mais eu quero aparecer naquela igreja. Que vergonha. Nossa, chamaram minha atenção na hora da missa. Ai, meu Deus. Gente, esse mundo, essa cabeça, agora essa mulher aí fica embaraçada. Não dá pra viver assim, gente. Isso não é a vida. Não dá. Isso é tudo estima nossa, sabe? Porque a gente faz questão de ser perfeito. Não pode acontecer nada com a gente. E Jesus quer nos libertar desse mundinho, porque é tão pequeno, gente, é tão miserável. Se nós fomos feitos para a honra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, como a pessoa que está aí lendo a palavra de Deus, se nós fomos feitos para nos encher de Deus, como que nós vamos ficar nesse buraco de fantasia, de imaginação, remoendo isso? E quando você compreende que tudo que acontece é a vontade de Deus, tem um para quê, você não, nossa, mas você é curado. Isso é tão real, gente. Eu já fui tão doente. Eu já tive a cabeça tão ocupada com essas coisas. Meu Deus do céu. Não tem libertação maior, entendeu? Porque aí depois você nem vê se alguém fez cara ruim pro você ou não. Você tá tão ocupado com a palavra de Deus, meditando, tão ocupado com o que Jesus fala. Você sabe que tudo que te acontece tem um propósito, é a vontade de Deus que permitiu, sabe? Tem um para quê. Então, você vê que as criaturas, você tem que olhar elas em Deus. Então, do lado delas, você sabe que sempre elas podem pisar na bola. Elas não são perfeitas e você também não é. Então, você não fica cobrando perfeição de ninguém, nem de você. Se você esqueceu alguma coisa, você esqueceu. Esqueci a consulta, marca de novo a consulta. Você não vai ficar remoendo o leite derramado, sabe? Então, assim, você adquire uma libertação tão grande da sua mente. Por que hoje as pessoas estão tão doentes, gente? É por causa desses pensamentos, desse mundo de imaginação. Aí elas vão pro remédio, pro antidepressivo, vai se dopar, vai dormir o dia todo para conseguir parar de pensar, porque o pensamento delas é doença. Pensar para elas é a morte. E não deveria, porque nós fomos feitos para pensar, usar nossa inteligência, mas não para besteira. Não para besteira, mas para as coisas divinas. Nós somos feitos para pensar as coisas ordenadas, corretas. Então, gente, Jesus é o nosso bem. Só Ele para nos levar essa vida. Por isso, aqui está a chave. Aqui está a chave para o mundo, gente. O livro do céu, a palavra de Deus, tudo que Ele nos deixou, todo Ele mesmo que está aqui, Ele é a porta, Ele é o remédio. E se não passarem por essa porta, vão ficar doentes. É o que a gente está vendo nesse mundo. Quem está pondo a sua confiança no dinheiro, no homem, nas apostas, nos influencers, nos políticos, estão ficando tudo maluco. Estão ficando tudo doido. Não consegue dormir, precisa de remédio para dormir, para sobreviver nesse mundo. Como que nós conseguimos sobreviver apesar de tudo isso? Por causa dessa palavra, por causa desses conhecimentos, por causa de Jesus, por Ele vivendo em nós. Essa é a vida verdadeira. E por mais que a gente tenha sofrimento, a gente vive numa paz constante. Paz que todos podem ter, mas só Deus pode dar a paz. Não adianta vir um político prometendo a paz, não vai ter isso. Não adianta pensar que pôr uma pessoa no poder trazer a paz. Cuidado com essa mensagem. Não coloque nos seres humanos, não coloque nas coisas. A paz não vem desses lugares. Só Deus. A paz é a presença de Deus. Só se alimentando de Deus o ser humano pode sobreviver. Sério mesmo.
Se hoje tem gente ainda sobrevivendo, é porque tem aqueles que estão mantendo elas, que Deus está mantendo essas pessoas por causa daqueles que estão rezando. Entendeu? Porque não dá. Por isso que tem muita gente que está muito doente, que está apostando nesses jogos malucos que está na internet aí, e depois até querem se suicidar. Querem se suicidar porque entraram numa dívida terrível. Porque colocaram sua confiança no homem e na ganância material. Esse caminho é um caminho da estrada lá larga que leva para o abismo. Promete vida fácil, dinheiro fácil e te leva para o buraco. Não. E o caminho verdadeiro vai te pedir coisas que você vai falar assim, mas isso vai me matar, vai ter que renunciar ao meu eu. Não. Isso vai te libertar, meu filho. Porque a gente pode se tornar nosso pior inimigo. Os nossos pensamentos, gente, é uma coisa que a gente alimenta. É horrível. Se torna o nosso próprio inimigo. O nosso humano. Sem Deus. Então é muito sério. Então, fica firme na caminhada. Fica firme. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe todos vocês.